Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o nosso encontro entre os nossos colaboradores e os nossos apoiadores e ouvintes. Hoje a gente tem aqui um convidado especial na mesa, mas antes de chegar nele, estou aqui acompanhado, como sempre, por André Magnelli. Boa noite, André. Olá, pessoal. Boa noite. Bom dia, boa tarde também. Acompanhado também com o Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lucas. Boa noite, André. Boa noite, Genalto. Boa noite, pessoal. E o nosso convidado para hoje, Genalto Carvalho de França Filho, professor da Universidade Federal da Bahia. Fala aí, Genalto. Boa noite. Muito boa noite a cada um que nos assiste, muito especialmente a você, Lucas, ao André, ao Paulo. Imenso prazer estar aqui com vocês. Valeu, Genalto. Bom, hoje a gente está aqui com esse time, um time de elite, para conversar sobre um tema que é muito presente, né, lá no Ateliê de Humanidades, tanto em publicações como, enfim, nos posts no site. Você dê uma procurada lá, você vai com certeza encontrar. E esse tema está aqui hoje condensado para a gente com a pergunta: outras economias são possíveis? A gente vai falar, então, de economias, no plural, né? Lá no Ateliê de Humanidades vocês podem encontrar livros sobre isso, como, por exemplo, do Jean-Louis Laville, Uma Economia para a Sociedade, Terceiro Setor, Economia Social, Economia Solidária. Vocês encontram também Solidariedade e Organizações, Pensar uma Outra Gestão, do próprio Genalto, em parceria com Philippe Henault. E vocês também encontram vale mencionar também, né, que o prefácio aí do livro do Jean-Louis Laville foi escrito pelo Genalto, né? Também recomendo o artigo escrito por André Magnelli, Genalto Carvalho de França Filho e Philippe Henault, Para Superar o Divórcio entre Economia e Sociedade, Diagnóstico Crítico e Notas Propositivas em um Contexto de Pandemia. E, é claro, também o mais recente livro do Paulo, Políticas da Dádiva, Associação, Instituições e Emancipação. Estou trazendo aqui esses títulos logo de início para que quem se interessar pelo assunto, enquanto você escuta, procure as referências que não faltam. Tem bastante. Só coisa retada aí. Só coisa boa, só coisa de altíssima qualidade. Então, para a gente começar, eu queria passar a palavra para o Genalto para que ele nos conte um pouco como é que ele chegou nesse tema, quais foram os percursos aí, teóricos, empíricos e pessoais, quaisquer que sejam, que te levaram a esse tema das outras economias, se é que a gente pode colocar assim. Diga lá, Genalto. Oi, Lucas. Bom, eu sou professor numa escola de gestão, né? Então, eu busco essa temática a partir do campo da gestão. Tive algumas influências intelectuais que foram muito valiosas na minha vida. Eu destacaria, entre inúmeras outras, a figura do Alberto Guerreiro Ramos, né? Esse grande sociólogo negro baiano, de Santo Amaro da Purificação, diga-se de passagem. E o Alberto Guerreiro Ramos tem uma obra, né, sociológica, mas que atravessa diferentes campos do conhecimento, e ele tem um livro muito importante na área dos estudos sobre organizações, né, no campo da administração em sentido mais amplo, que se chama Nova Ciência das Organizações. Ele traz uma reflexão muito importante sobre o problema da racionalidade. Eu era alguém, dentro de uma faculdade de gestão, extremamente inquieto com os rumos, né, e direcionamentos mais comuns próprios, né, desse tipo de formação, que é o problema relacionado ao economicismo, né? Eu era muito inquieto em relação a isso, eu era um crítico, né, do economicismo, e eu fui tentar repensar a gestão a partir dos seus fundamentos, do ponto de vista da racionalidade. Então, eu me interessei muito cedo por aquilo que Allan Kardec já tinha, inclusive, formulado, né, num dos seus livros, como crítica da razão utilitária. Eu quis fazer, diga-se de passagem, uma tese sobre a crítica da razão utilitária, era o título da minha tese, e quando eu desembarco em Paris, eu vejo, Allan Kardec fez um livro chamado A Crítica da Razão Utilitária. Você tá pra casa dele, né? E descobriu lá, né? Muito interessante. Mas eu era muito envolvido com formas democráticas de gestão, né? Coletivização da gestão, etc. Autogestão é sempre um tema que atravessou, né? Eu era sempre muito interessado em outras formas de organização e gestão, né? Foi a partir desse âmbito que eu acabei caindo, né, no campo das outras economias, estudando o tema da economia solidária e fazendo uma tese, né, de doutorado sobre economia solidária na área de sociologia, que eu pude, diga-se de passagem, dialogar um pouco com o Paulo, que eu acabei cruzando
no último ano do meu doutorado na França com um dos pós-doutorados que Paulo fez lá em Paris. A gente acabou se conhecendo também nesse período. Foi muito bacana, inclusive alguns jantares lá na própria casa do Alain Caê, né, Paulo? Falando desses assuntos. Enfim, aí eu acabei indo para o campo da economia solidária, mas a partir de uma perspectiva mais antropológica, né, para entendimento do econômico, o que me permitiu pensar outras economias, né? Então, foi a partir desse fundamento que eu acabei indo trabalhar, e foi interessante porque a gente foi aprofundando pesquisas sobre as práticas em si da economia solidária, na Europa e no Brasil, muito especialmente no Brasil, né, quando a gente retorna, mas também a gente foi discutir muito o conceito, né, do que é o econômico, e a gente começou a vasculhar um pouco a literatura, muito especialmente da antropologia econômica, né, que eu considero um pouco fascinante, assim, mas evidentemente que surgem alguns autores de referência, né, e entre eles, sem dúvida alguma, o Cal Polanyi acaba se constituindo como uma base muito interessante a esse respeito, e como a gente tem sempre essa preocupação com o diálogo Norte-Sul, então a gente botou Polanyi para conversar com o Guerreiro Ramos, né, que é o que a gente tem feito em alguns trabalhos a esse respeito, porque o Guerreiro Ramos tem uma reflexão muitíssimo interessante e pouco conhecida na obra de Guerreiro Ramos, que é fruto do que ele produziu pouco antes de falecer, né, Guerreiro Ramos, ele morre no início de 1982, né, ele foi exilado, né, foi professor em duas universidades americanas, e no meados dos anos 70, ele publica esse livro, A Nova Ciência das Organizações, por uma editora canadense, né, enfim, e esse livro ele é publicado no Brasil em 1981, Nova Ciência das Organizações, e tem, na segunda parte do livro, ele faz uma reflexão sobre o que ele chama de paraeconomia, ou paradigma paraeconômico, que a rigor é eu diria, uma reflexão muito em fase com as preocupações polanianas e outras, né, acerca do que a gente chama hoje de outras economias, enfim, de economia plural, etc. Por aí. A gente acabou, concluindo aqui, combinando, digamos assim, o nível da reflexão, tanto do ponto de vista da pesquisa empírica sobre a economia solidária, as práticas da economia solidária, mas a própria institucionalização da economia solidária como um campo no Brasil, né, porque foi exatamente nesse período, a gente acabou articulando essas pesquisas com um trabalho de extensão no âmbito da economia solidária, quando a gente criou, em 2005, a incubadora tecnológica de economia solidária e gestão do desenvolvimento territorial. E a gente, então, passou a mergulhar ainda mais em campo, e interagir muito mais com atores, atrizes da economia solidária, instituições, organizações, e aí, enfim, deu liga, digamos assim. Surgiram muitas coisas, muitos trabalhos, muitas atividades, enfim. Bom, só nessa breve apresentação já apareceu aí o nome do Paulo, né? Como não poderia deixar de aparecer. Então, diga aí, Paulo, como é que tu entrou nessa história também? Veja bem, obrigado, Lucas. Eu acho que essa conversa ela me faz relembrar outras questões. Eu fiz um doutorado terceiro ciclo na França, no final dos anos 70, começo dos anos 80, sobre desenvolvimento econômico social. Esse era um tema muito, muito presente, os doutorados de desenvolvimento econômico social, incluindo muita gente do terceiro mundo, né? Chamado terceiro mundo, da África, da Ásia, da América do Sul. E aí eu tinha feito um curso de economia na Fundação Getúlio Vargas, antes de ir para a França, e aí era aquele pessoal do Banco Central, aquele pessoal mais econometrista, monetarista. Eu fiquei com a péssima impressão achava o pessoal muito competente, mas eu achei muito, não era minha praia. Aí quando eu chego na França, eu descubro que eles têm uma outra leitura de economia, que não era aquela leitura mais econométrica da economia, mais uma economia moral. E aí eu fiz amizade e conheci muito o Alain Lippietz, que é um dos teóricos da economia da regulação. Fiz ótima amizade com o Lippietz, ele inclusive veio aqui em casa, veio aqui, saímos juntos, saí muito junto lá com ele, com a Katrina. E o Lippietz me trouxe uma outra visão da economia, que tem a ver com a questão da institucionalidade, questão das institucionalidades. Então foi uma descoberta de uma outra economia. E outro autor que também foi fundamental para mim nessa abertura de sair da caixinha preta da economia foi o Celso Furtado, que eu diria que talvez foi o primeiro autor que eu conheci que vai trazer a questão da cultura, discutir a questão do desenvolvimento, trazendo a questão cultural. Eu fui trabalhar
Eu fui estudar lá no Instituto do IEDES, Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social, onde o Celso Furtado e o Fernando Henrique eram professores. O Fernando Henrique, nesse momento, não estava mais como professor lá, mas o Furtado estava como professor. Inclusive, era elogiadíssimo, porque cada aula ele vinha com uma gravata diferente. Jamais Furtado repetia a mesma gravata nos nossos seminários. Então, esses foram elementos que me levaram assim a amadurecer em mim. Eu que vinha de uma formação mais ligada à questão do marxismo estruturalista, fui aluno do Polantzas, assisti ao Althusser, era muito mais ligado a essa ideia do... voltei para o Brasil ainda muito com essa caixinha do Gramsci. Digamos assim que esse reconhecimento, esse Furtado, que trabalha a questão de valores e cultura, essa questão do Lipiedes com a economia da regulação, essa questão da economia moral, o próprio Alain Cayet, vocês sabem que ele se considera muito, não sei agora, ele se diz muito como economista. O que é que você é? Eu disse, eu sou sociólogo, filósofo e economista. Então, ele se colocava como economista. Né? Então, na França tem essa tradição de economia moral, que é muito importante e que eu penso que é fundamental para expressar a questão da relação entre dádiva e economia solidária, que vai prosperar mais adiante na relação com o Laville, com o Cayet, e também com o Genalto, porque o Sérgio Latouche também, eu diria que entra um pouco dessa história, com a ideia do decrescimento, né? Sai da visão da acumulação pelo crescimento, entrar no decrescimento. Latouche é um dos caras fundadores da Revue de Mons. E aí eu conheci o Genalto num momento, inclusive, que eu acho que o Cayet e o Laville estavam muito próximos. E aí, acho até os filhos estudaram na mesma escola, tinha isso. Então nós... Jogavam tênis juntos também, né? Jogavam tênis juntos também, não era? Jogar tênis juntos. O Genalto organizou um livro com o Sylvain Dizimira, livrozinho bacana chamado Dom e Economia Solidária, um livrozinho lançado para a Biblioteca de Mons, isso foi nos anos 80. Foi 90, dos anos 2000. Foi 99, aí... 99, 2000, Então, é essa aí, um pouco a minha sensibilidade teórica para esse debate da economia solidária, passa por a questão da economia moral e, digamos assim, da economia cultural, que traz o Celso Furtado, e por esse clima francês de pensar a economia como mundialização, mais como mundialização do que como globalização. Seria isso aí. Eu lembrei aqui, conversando com Eugenaldo Laville, nessa onda da preparação dos dois livros, né, do Fábrica de Emancipação, que o Lucas não chegou a mencionar, e o Economia para a Sociedade. E aí, na conversa sobre o debate sobre a Fábrica de Emancipação, o Laville falou assim, que gente elogiou a discussão dele sobre teoria crítica, mas falou, o problema é esse mistério da economia solidária, né? Essa coisa misteriosa, que eu não sei muito bem o que é. Então, eu vou falar pouco, e eu quero só realmente provocar vocês para falar mais, e até escutar um pouco o Renato falar isso, para esclarecer as pessoas que não entendem do assunto. Que coisa é essa de economia solidária? Exemplos? O que seria, na verdade, o que seriam essas outras economias? O que seria economia solidária desse universo? Exemplos, assim, para a pessoa que está escutando não achar que é algo misterioso. Talvez tenha contribuído um pouco para esse mistério uma controvérsia que surgiu em um dado momento, a partir de declarações do Chico de Oliveira, né, dizendo que economia solidária, essa formulação era um oxímoro. E aí era um pouco essa coisa de que a economia não seria compatível com a solidariedade. De fato, do ponto de vista de uma lógica de mercado, capitalista, digamos assim, há uma incompatibilidade de origem, né, na base mesmo da construção da própria institucionalidade econômica. É uma economia que se afasta das relações de solidariedade. Aliás, como dizem os historiadores, como um fenômeno inédito, né, na história do desenvolvimento das sociedades humanas. É a primeira vez que você constrói formas de garantir a reprodução das necessidades materiais de existência, ou seja, é a primeira vez na história que você vai fazer economia desgarrando-se, né, desenraizando-se ou separando-se de relações sociais ou de relações de solidariedade, digamos assim, né? Mas quando o Chico de Oliveira diz isso, ele tem em mente essa ideia, né, de que apenas a economia de mercado tem precedência ou algo do gênero. Isso causou calafrio, né, para muitos de nós que atuamos nesse campo, já que o problema da relação entre
o econômico e o social, ou entre a solidariedade e a economia, é uma questão histórica, muitíssimo antiga, né? E parece que foi esquecida e negligenciada por grande parte, não apenas do mainstream econômico, né? Mas por todos aqueles que sempre conceberam e pensaram a economia, inclusive como disciplina, dentro dos marcos regulatórios exclusivos do chamado mercado, né? Capitalista, etc. Então, assim, pensar outras economias significa, primeiro, olhar para a história, para reconhecer essas diferentes formas, né, de mobilizar e de alocar recursos materiais na vida, em sociedade, né, não há só uma alocação de recursos via mecanismo de mercado. Mesmo o mecanismo de mercado pode ser pensado de diferentes formas e maneiras, né, aí é preciso levar a cabo a discussão sobre o mercado quando forma sistema, ou seja, os mercados autorregulados, ou o mercado concreto, tal como uma feira popular, que é uma outra dimensão do mercado também, além dos demais princípios, né, que funcionam como formas institucionais de fazer economia, né, para ficarmos aqui com a expressão do Karl Polanyi, a reciprocidade, a redistribuição, a própria lógica da administração doméstica e tal. Então, olhar outras economias é olhar como a solidariedade opera de diferentes maneiras no cotidiano da vida de muitas pessoas, de diferentes grupos sociais, e como isso foi adquirindo uma característica diferenciada mais recentemente, quando a economia solidária enquanto temática ganha importância, inclusive numa agenda pública, né, do ponto de vista de política pública, que no Brasil começa a acontecer a partir de 2003, né, com a fundação da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Quer dizer, então, como é que isso vai se transformando num campo institucional, né, e vai permitindo pensar estratégias diferenciadas para viabilizar conceitos, caminhos e possibilidade de gerar desenvolvimento diferente, né, enfim. Então, outras economias faz referência a uma dimensão histórica, né, da relação que diferentes sociedades estabeleceram com a reprodução das suas relações materiais, né, e tem a ver com esse fenômeno mais emergente, digamos assim, que pode ser considerado também, nas palavras de Laville, uma ressurgência, né, histórica, na medida que você está reativando mecanismos que são históricos, né, está reatualizando, está inovando. Se você pegar o caso europeu, só para terminar aqui rapidamente, você tem essa experiência que o pessoal chama de efervescência associacionista, né, que se dá a partir da primeira metade do século XIX na Europa, com diferentes formas de organização baseada em associações, organizações mutualistas e cooperativas, né, que vão desenvolver essa economia social, né, enfim, que era antes de tudo a economia solidária naquele primeiro momento. Você tem essa dinâmica própria, que depois vai encontrar diferentes formas de institucionalização, enquanto que em países como o nosso você tem práticas muito vinculadas às formas de organização dos povos e culturas ancestrais que foram absolutamente invisibilizadas, né, a partir dos olhares, muito especialmente da economia e da gestão, né, que não enxergavam, e a gente está fazendo todo um esforço hoje de resgatar essas formas de organização popular, né, muito antiga na história brasileira, especialmente a organização indígena, a organização dos quilombos. Tem trabalhos hoje muitíssimo interessantes, recupera o papel, por exemplo, dos mocambos, dos quilombos, e como eles foram Vocês formas de livro, né? A gente fez um livro para recontar a história do cooperativismo na Bahia, mas resolveu falar um pouco da história das relações entre solidariedade e organizações na Bahia, que foram pretéritas, né, à história mais conhecida do cooperativismo. Então a gente está fazendo esse esforço de resgatar essa ancestralidade econômica, né, da cultura popular no Brasil, que é extremamente rica, né? Enfim, isso tem precisamente a ver com as outras economias também, né? Tem uma rixa aí entre sociologia do trabalho e economia solidária. Eu acho que tem um pouco a ver também com a forma como uma boa parte das questões de economia foram pensadas a partir do marxismo, né? Essa rixa tem precisamente a ver com o fato de que, muito naturalmente, o trabalho na forma de trabalho assalariado, que nos marcos institucionais que conhecemos, garante acesso a direitos, né? Uma agenda de direitos. Então, quando a economia solidária vai reivindicar uma forma de trabalho que não está baseada no assalarialismo, aí tem uma galera aí, né,
da sociologia do trabalho que vai querer bater, sugerindo que a Não economia solidária... justificando o trabalho informal, a precarização. Exato. A economia solidária que gostaria, então, de precarizar o trabalho, algo do gênero, quando a economia solidária está defendendo, e isso foi bandeira, né, de um dos encontros, né, de vários dos encontros das plenárias nacionais de economia solidária no Brasil, a economia solidária está defendendo o chamado direito ao trabalho associado, né? Então, como repensar uma agenda de direitos acoplada ao trabalho que não esteja fundada no trabalho assalariado, né? E aí reside nesse ponto uma espécie de contradição, né? Quando a gente vai discutir o problema da emancipação, né? Porque o trabalho assalariado ele se torna paradoxalmente veículo de emancipação e ao mesmo tempo modalidade de subordinação, né? Enfim, do ponto de vista do trabalho. Agora, o que a economia solidária sinaliza nesse sentido é que você tem formas institucionais a serem recriadas, reconstruídas, enfim. É como se a gente estivesse numa dinâmica de transição, né, que é preciso reconhecer. Quais são essas outras formas de trabalho possíveis que sejam, ao mesmo tempo, emancipadoras, tanto do ponto de vista do que os sujeitos realizam, e é gratificante, quanto do ponto de vista do acesso a direitos, né, da agenda mais institucional, enfim. Bom, eu queria fazer essa reflexão do Genalto, me faz lembrar um pouco a questão das ligas camponesas aqui no Nordeste dos anos 50, porque essas ligas camponesas eram formadas inicialmente a partir de foreiros, pequenos produtores rurais, de origem ou são mestiços, ou são brancos, pobres, porque quando a gente fala muito da colonização, a gente fala muito dos escravos, a gente fala dos movimentos indígenas, e a gente fala menos dos brancos pobres. Os brancos pobres que vieram para ocupar a produção da pequena produção doméstica, né? Desde aquela época. E o que acontece nos anos 50 e 60 é que a expansão da economia açucareira em Pernambuco vai expulsar os foreiros. Normalmente eram produtores rurais que viviam de arrendamento nas fronteiras da cana-de-açúcar. E aí houve esse movimento de uma reação política a favor de um tipo de trabalho solidário coletivo, né, com o impacto da formação política dos Francisco Julião e da economia camponesa. Porque o que é que acontece de interessante aí é que os pequenos produtores isolados e a ameaça de desaparecimento pela expansão da cana-de-açúcar leva eles a fundarem uma espécie de uma economia solidária entre as terras que trabalhavam para organizar a produção e organizar a comercialização, na medida que eles individualmente eles não tinham essas condições ou não eram obrigados individualmente, não eram estimulados a fazer grandes esforços no sentido de organizar a comercialização e a produção. No momento que eles estão ameaçados de desaparecimento, eles são forçados, digamos assim, eles são levados, motivados a trabalhar solidariamente na construção da comercialização e da modernização, enfim, agrícola, com o apoio da igreja, com o apoio do... Então, há uma questão da centralidade do trabalho que emerge no momento de desaparecimento dos camponeses individuais, das economias camponesas, fundando uma espécie de uma economia solidária rural. Aí me lembra uma questão que o Ronald ultimamente tem revisitado Marx, para dizer que a questão do trabalho é fundamental. O Ronald tem dado essa crítica que ele tem sofrido, que é o excesso, uma teoria muito psicológica, etc., a teoria moral dele. Ele revisita a questão do trabalho como sendo uma prática de construção da solidariedade na classe operária do século XIX, etc. Essa releitura do Marx, ele já fazia antes, mas agora, da luta com reconhecimento, ele já fazia. Só que agora ele volta com mais insistência sobre a questão do trabalho, o lugar do trabalho como experiência coletiva de disciplinamento, de construção de uma parceria na organização da vida, da sobrevivência do grupo, da família, etc., etc. Ele tem feito essa releitura do Marx para justificar melhor a teoria do reconhecimento com relação a uma economia moral mais solidária que ele encontraria no Marx. Então, essa coisa eu vejo na experiência das ligas camponesas em Pernambuco nos anos 50. Mas é uma coisa que o Genalto colocou e o Paulo complementou agora, eu queria retomar esse ponto, né? Assim como tem esse estranhamento em relação ao trabalho, né? Assim, dizer, bom, o trabalho assim, não seria só o trabalho informal, qual é a diferença entre esse trabalho e um trabalho informal?
Mesma coisa para o desenvolvimento, né? Porque me parece que, né, nessa literatura se repensa o desenvolvimento, ou, enfim, critica-se o desenvolvimento, tenta se pensar esse conceito de outra maneira, e acho que se coloca também essa questão, bom, a gente vai repensar o desenvolvimento, mas ir nos lugares em que o desenvolvimento não chegou, e nos lugares em que o desenvolvimento ainda é desejado, é reivindicado, é clamado enquanto política, enquanto solução de problemas, né? Eu acho que a mesma ambiguidade que reside no trabalho também reside na ideia de desenvolvimento e mais ainda na ideia de crescimento, né? Que é uma ideia que tanto nos atrai e tanto movimenta, né, a vida política, não só brasileira, mas ao redor do mundo. Eu queria ouvir vocês falando um pouco sobre isso. Reginaldo escreveu um excelente livro sobre esse assunto, né? A gente tem refletido sobre isso muito a partir do papel que a territorialidade exerce na mediação, né, dessa relação entre economia e desenvolvimento, vamos chamar assim, né? Tem um e-book que a gente fez em razão de umas disciplinas que a gente trabalha, por exemplo, gestão social do desenvolvimento territorial, por exemplo, tal. Discutir a relação entre economia e desenvolvimento. A gente tem se preocupado muito em trazer a importância, né, da questão da territorialidade, e muito especialmente em razão das lógicas, como dizem os geógrafos, de desterritorialização econômica que trazem resultados extremamente graves na dinâmica do desenvolver ou subdesenvolvimento, né, conforme os impactos que são gerados, né? Então, assim, a reflexão nossa é muito como é possível pensar uma reterritorialização econômica que não recaia numa lógica de, enfim, aniquilamento da política, porque reterritorialização econômica é também uma agenda da extrema-direita, né, no mundo, enfim. Assim, como é que eu posso pensar em reterritorializar a economia e, ao mesmo tempo, afirmar a dimensão político-democrática, né, na sua gestão? Quando a gente fala de reterritorializar a economia, a gente está colocando muita ênfase sobre a questão das soberanias territoriais, né, que podem ser também soberanias tecnológicas, né, nesse sentido. E, a rigor, é uma reflexão sobre como é possível reapropriar-se democraticamente da própria economia, que é você pensar como as economias territoriais possam ser mais decididas pelos próprios atores e atrizes locais, né? É um pouco isso, como é que é possível reorientar essas dinâmicas econômicas territoriais, porque a economia solidária e essas outras economias vai ter um papel muito importante nesse sentido. Sob certo aspecto, muitos de nós, quando adentramos nesse tema, somos tentados a falar das formas de organização, né, da economia solidária, que seriam empreendimentos diferentes ou algo do gênero, né? No passado se dizia, são formas de autogestão do trabalho, etc., quando, a rigor, esse aspecto mais organizacional ou de uma gestão diferente não é suficiente para você pensar os processos e dinâmicas de transformação econômica, né? É preciso, usando um termo muito em voga hoje, é preciso repensar os chamados ecossistemas da economia solidária, os ecossistemas territoriais. Então, como é que eu posso pensar uma agenda de incidência de uma outra economia num território, né, para além de formas muito específicas de organizações, mesmo que sejam chamadas, né, assim, de organizações de economia solidária. Então, repensar, né, essa relação com o território é fundamental. E o importante desse seu texto, né, que depois a gente já retomou depois, lá no capítulo que a gente escreveu lá para o handbook da Palgrave, é que você propõe um desenho efetivo de política pública de desenvolvimento democrático e solidário, né? Isso que eu acho interessante. Esse desenho é muito inspirado nesse conceito que talvez seja o mais instrutivo, vamos chamar assim, para a gente pensar operacionalmente agendas de políticas públicas baseadas numa outra economia, que é o conceito de economia plural. Então, quando a gente está sugerindo um redesenho, né, assim, como imaginar uma política de desenvolvimento territorial baseada numa outra ideia do econômico, ou baseada em outras economias, etc. A gente está basicamente sugerindo que, olha, é preciso reativar princípios econômicos plurais, por exemplo, como saber bem usar o princípio redistributista numa agenda de desenvolvimento territorial, como
também ativar o princípio reciprocitário e como também ressignificar o próprio princípio mercantil. Só para a título de ilustração, né? Ressignificar o princípio mercantil significa dizer que, numa agenda de outra economia, não ocorre aquela ideia um pouco antiquada de supressão do mercado, né? Aniquilação do mercado, ou coisa do gênero. É interessante, você está falando muito de outras economias e não de a outra economia, né? Não é aniquilar o mercado. Exato. Não, porque você tem formas de utilizar as relações de mercado de outro modo, né? Com base, por exemplo, num comércio justo e solidário, em finanças solidárias, em um consumo ético e consciente, em forma de produção ou de autoprodução coletiva. Então, você pode estabelecer relações de mercado com base em princípios de solidariedade. Aliás, isso está muito presente na agenda da chamada transição social e ecológica, né? Como é que eu vou combater desigualdade e, ao mesmo tempo, reafirmar a preservação ambiental? Então, você pode ressignificar relações de mercado e você deve, sobretudo, saber bem utilizar ou reativar princípios econômicos extremamente poderosos, como o princípio redistributista. Quer dizer, a diferença que pode fazer uma economia pública de transferências numa agenda de desenvolvimento territorial. Isso, aliás, você pode utilizar diferentes dados ilustrativos. O próprio poder que teve um Bolsa Família, enquanto política, não apenas, né, política social, política de alocação, de transferência de renda, a capacidade que essa política tem, não só do ponto de vista dos seus efeitos propriamente sociais, mas até mesmo dos seus efeitos econômicos, né, reativando circuitos de relações em determinados contextos de economia local, territorial, etc. Então, como é que é possível você saber bem utilizar o princípio redistributista, ou seja, o princípio da transferência pública, e, ao mesmo tempo, reativar princípios reciprocitários? Como é que eu posso, por exemplo, explorar modalidades de inovação na criação, na gestão de serviços concebidos como bens comuns em uma determinada territorialidade? Então, o princípio da reciprocidade, que a gente aprendeu a conceber muito como essa forma de economia não monetária, né? Esse princípio também se reatualiza hoje e permite até incorporar a circulação monetária quando você trata do chamado financiamento coletivo, né? Então, o princípio reciprocitário pode ser também agenciado hoje através de formas muito inovadoras de financiamento coletivo, mas, sobretudo, ele é um princípio de mutualização de recursos, né? De partilha de recursos, de compartilhamento de recursos, né? Para, sobretudo, um uso baseado num bem enquanto um comum, né? Acho que cada vez mais nos territórios a gente precisa pensar os serviços muito a partir da lógica do comum. É um pouco essa tentativa que a gente tem que fazer hoje de sair um pouco da ideia de propriedade, né? Individual, privada, que traz uma série de entraves, né? Sobretudo, até mesmo do ponto de vista neoclássico, do ponto de vista de escassez de recursos, né? Enfim. Você tocou aí nesses diferentes princípios e me lembrou do trabalho do Paulo, né, sobre a dádiva e sobre a relação entre dádiva, solidariedade e democracia, política. Aí eu queria passar essa bola para o Paulo, na verdade, né, mas é que me veio à mente. Pois é, eu estava pensando sobre isso mesmo, porque, assim, eu estava pensando uma coisa, primeiro, assim, sobre a questão do caráter do trabalho, né, no Brasil, dentro do contexto da colonialidade. Por exemplo, a relação do trabalho dos ex-escravos, da população que sai no Nordeste da grande propriedade fundiária, há um desprezo muito grande pelo trabalho manual. Então, isso é muito característico do Nordeste, o desprezo pelo trabalho manual. Então, isso dificulta muito a articulação do trabalhador manual com relação ao seu lugar, ao seu reconhecimento, sua autonomia. Por exemplo, se a pessoa instala um bar, a primeira coisa que contrata é o gerente. E aparece no final da tarde para pegar o caixa. Se aparecer para pegar o caixa, você vai na França, você vê, por exemplo, o trabalho manual desse nível do terciário. Eu vi a pessoa que tem uma venda de revista, você vai, depois de 10 anos, é a mesma pessoa que está ali, ou seus filhos, seus netos tomando conta. Então, há uma coisa
da relação do trabalho manual como sendo um patrimônio cultural, ou uma relação com o viver, com a construção de um viver. No Nordeste do Brasil, há um desprezo pelo trabalho manual. As classes médias elas têm o desprezo pelo trabalho manual. Então, a construção dessa solidariedade, desse sistema de pertencimento, fica muito enfraquecido. Se você pega o problema da questão do Rio Grande do Sul, a relação dos migrantes com o trabalho, sobretudo os migrantes alemães ou italianos, é bem diferenciado. Eles já era um pessoal que tem uma tradição de trabalho e autonomia. Então, há uma espécie de cooperativa, surgimento de cooperativas de trabalho solidários na pequena economia gaúcha ou de Santa Catarina. Não estou falando da questão ideológica e política, mas que existe uma forma de fazer junto, um fazer junto que é valorizado pela comunidade, pelo grupo. Então, desde a perspectiva da colonialidade, o elemento étnico, né? Que assim, o elemento étnico, o racial no Nordeste funciona pelo desprezo com relação ao trabalho manual, desvalorizando a capacidade das massas de se organizarem e valorizarem o trabalho, o fruto do seu trabalho. E no Sul você vê outro elemento de relação com o trabalho diferenciado. Né? Eu penso assim, que o sistema da dádiva ele tende a funcionar de uma forma diferente nesses sistemas. Você pensa a questão dessa tradição mais patriarcal, patrimonial, pós-escravista mais forte no Nordeste, a construção das solidariedades coletivas no plano das massas passa muito pela intervenção de um agente externo, digamos assim, seja a igreja, seja a política pública, criando espaços de participação, contribuindo para fazer uma espécie de um design, como Arthur Escobar diria, uma espécie de um design teórico, prático da vida comunitária para recriar uma forma de viver coletiva, na medida que as pessoas não têm a memória, que tem uma memória de dor, não é uma memória de libertação, não é uma memória de autonomia, a memória da escravista é uma memória de dor. Então as pessoas não conseguem agiciar ou fazer o design teórico prático de sua vida comunitária, social, organizando, digamos, suas utopias. E no Sul você vê diferente. E de tal modo é diferente, e não necessariamente no sentido de um projeto ideológico mais à esquerda. Você veja que grande parte dos colonos que estão em Goiás, hoje, em Mato Grosso, em Rondônia, por exemplo, são dessas populações, dessas famílias gaúchas que têm uma tradição de autonomia com relação à questão do trabalho e da vida comunitária e que fizeram essa exploração das fronteiras agrícolas do Brasil. Então, existe essa questão do impacto da estrutura colonial, da herança colonial, sobre como esses grupos étnicos se organizam. No Nordeste, o impacto da escravidão, da memória de dor da escravidão, e no Sul, essa memória de libertação, de autonomia da herança do trabalho camponês na Alemanha, na Itália, na Polônia, no Japão também. Você veja que essas memórias elas interferem diferentemente na vida comunitária e na organização dos espaços rurais e, eu diria também, por inferência, na questão dos espaços urbanos. Então, para mim, a questão da dádiva é um desafio permanente, porque é a questão dos fundamentos da solidariedade coletiva e em que contexto ela se constrói. Esse é um problema concreto. Não se pode imaginar o surgimento de ações espontâneas de solidariedade sem se considerar o contexto institucional, que no meu livro eu trabalho isso, a questão de considerar as institucionalidades onde as práticas se desenvolvem e se emancipam. Então, penso assim, que as situações diferentes que têm que ser consideradas dentro de uma sociedade com as características da brasileira e outras da América Latina. Você mencionou essas diferenças, né, entre as regiões do Brasil, me lembrou os clássicos do pensamento social brasileiro, muitas vezes tentavam resolver esse enigma, né, de diferentes hábitos econômicos, institucionalidades econômicas dentro das regiões do Brasil. Me lembrou um pouco o Nestor Duarte falando disso, e também o Oliveira Viana, né, que, enfim, a despeito das entonações autoritaríssimas do Oliveira Viana, né, tinha uma preocupação em entender isso, né, e atribuía muito disso também à história colonial e aos modos de assentamento dessas regiões, né. Mas tem uma coisa aí, né, você fala da palavra autonomia, e aí um ponto que me veio à cabeça também é algo que eu vejo como uma semelhança, né, entre o debate das outras economias e um ethos anarquista, né, no sentido de produzir e fazer a vida do lado de fora de instituições estatais tradicionais, e, por que não, repensando a própria ideia de democracia, né?
a ideia dos comuns, né, por exemplo, como ela aparece lá no Dardot Laval, também no Hart e no Negri, tem alguma afinidade aí com essa vertente mais anarquista, anarco-marxista italiana e francesa. E aí essa é uma questão que eu queria colocar para a gente conversar sobre a relação entre as outras economias e modos de governo, ou modos de conduta das condutas, né? Essas outras economias, elas têm uma forma política correlata, né? Ou isso é uma coisa que nem não passa pelo debate, né? O debate não passa por aí. Está claramente colocado, hein? No próprio movimento da economia solidária. Você tem claramente, pelo menos, essas duas, vou chamar assim, né? Matrizes principais, ou seja, uma reivindicação mais autonomista, né, da economia solidária, de formas de organização que vão correr, né, enfim, por fora, né, dessa institucionalidade de Estado, etc., e, sobretudo, uma versão que eu diria que tende a ser mais predominante, de repensar o próprio papel do Estado e, sobretudo, revalorizar, em tempos de hoje, né, quando as democracias são ameaçadas, revalorizar o ideal, né, do Estado democrático de direito e pensar as outras economias a partir do aporte e da potencialidade que pode advir da formulação de novas políticas públicas nesse campo, né? Então, construir uma institucionalidade em relação com os próprios poderes públicos, né, do Estado, etc. Segundo termos assim que são muito conhecidos, ora, se nem mesmo o setor privado do mercado nasceu, cresceu e se desenvolveu sem apoio público, por que a economia solidária iria fazer isso sem apoio público? Assim? Então, assim, por que você não pode ter apoio, suporte público, né? Sem contar que é preciso reconhecer que o Estado é um ente em disputa, né, digamos assim. E uma das agendas de hoje, desse campo da economia solidária no Brasil, e em grande medida no mundo, né, é exatamente essa articulação com o poder público na perspectiva de você renovar o quadro das próprias políticas públicas. Isso foi, aliás, objeto de alguns trabalhos anteriores que a gente fez, com o próprio Laville, né, que a gente fez um livro, Ação Pública e Economia Solidária, reunindo gestores públicos. Você lembra, Paulo, que teve até a Alzira Medeiros, que até reencontrei recentemente, porque existe no Brasil uma rede brasileira de gestores públicos de economia solidária, que, aliás, acaba de completar 20 anos, e teve um evento semana passada aqui em Salvador, e eu estava lá, e essa pesquisa a gente foi tentar trazer casos, né, no Brasil, na Europa, na América Latina, sobre políticas públicas de economia solidária. Então, essa perspectiva é mais a perspectiva do que, por exemplo, Laville chama de reativar as formas de solidariedade públicas democráticas, né? Então, você tem solidariedades públicas democráticas muito em relação com o chamado princípio redistributista ou a democracia representativa, de um lado, e as solidariedades público-democráticas mais vinculadas aos princípios reciprocitários e mais relacionada às práticas dos movimentos sociais. Então, as duas formas de solidariedade pública, e, portanto, a democracia direta, precisam caminhar em mais diálogo, enfim. Então, o que tende a ser mais predominante na economia solidária hoje é justamente essa busca de convergências, né, com uma agenda renovada do ponto de vista da ação do Estado, né, enfim. Tem uma parte aí que eu acho que conecta um pouquinho, eu acho que vale a pena eu levar para Paulo e depois retorna para Genalto. Eu acho que quando você falou sobre essa questão do lugar do Estado e da institucionalidade e dessas duas vias da economia solidária, me lembrou um pouco a própria preocupação de Paulo, o Tratado da Dádiva, no Política da Dádiva, sobre essa questão de pensar a institucionalidade, porque uma parte da reflexão sobre dádiva e também de economia solidária pode cair numa afirmação associativista, associacionista, anti-institucionalização. Né? É uma preocupação também do Laville, preocupação sua, Ginaldo Laville também, no Fábrica da Emancipação. Então, o Paulo, no Política da Dádiva, ele pensa essa dimensão da institucionalidade que está no próprio subtítulo, né? Política da Dádiva, né? Associação, instituições e emancipação. E isso leva a um outro ponto que eu acho que Genaldo poderia até explorar um pouco mais, é essa própria parte realmente de, como se fosse uma classificação desse universo. Tem a dimensão associacionismo, às vezes confunde, a gente está falando de outras economias, está falando de cooperativismo? Não está falando só de cooperativismo. Tem cooperativismo, tem organizações de ajuda mútua, tem associações. Acho que vale a pena falar um pouco sobre esse universo,
digamos, essa fauna robusta do universo da economia solidária e da economia e do associativismo como um todo. Eu acho, André, isso é muito importante, porque eu não vejo como você pensar a expansão dos sistemas de dádiva e, por correlação, de economia solidária em sociedades de caráter pós-colonial sem considerar a produção das institucionalidades. Eu diria que o francês tenta sair dessa história articulando, sobretudo, no caso dos estudos sobre a dádiva, com a questão da sociedade civil ou da vida associativa local. Mas tem uma institucionalidade embutida, porque o número de associações de pequenos produtores que existe na França é algo que não existe em canto nenhum. Em canto nenhum, quer dizer, e regulamentado legalmente. A lei das associações na França, do começo do século XX, é enorme, toda a legislação, então há uma proteção ao pequeno produtor rural, que é muito forte, e pequeno produtor urbano, que é a institucionalidade dada. Então, a ideia de uma sociedade civil espontânea, que é uma leitura mais liberal, que tem que ser criticada, que a sociedade civil é um lugar privilegiado para a produção de sistemas de dádiva, está subentendendo uma leitura liberal de que existe uma espontaneidade na vida civil, associativa dos indivíduos, e que não existe mecanismo de dispositivos de produção legal e econômica e política dessas institucionalidades na vida sociedade civil. Ora, no caso brasileiro é muito complicado, porque quando a gente vai analisar o que a gente chama de sociedade civil, você tem, digamos assim, bolhas de articulação, tem esferas associativas, como essa de economia solidária, Geraldo falava, vários movimentos, bancos voltados para a economia solidária, ajuda mútua, etc., são esferas dentro de um sistema colonial muito complexo e muito colonizado pelo milenarismo nesse momento, como a gente vê. Né? Então, a ação do Estado laico, políticas públicas laicas, até religiosas, se fosse light, digamos assim, laicas ou light, que o protestantismo histórico ele tem uma laicidade e tem uma ética do trabalho que favoreceu muito a expansão de sistemas de dádiva dentro desse protestantismo tradicional, né? Nos Estados Unidos, o Tocqueville observou nas chamadas esferas associativas locais, está muito influenciada por uma espécie desse protestantismo histórico, né, ético. Mas no Brasil é um pouco diferente. Então, a organização por baixo, ela depende em grande parte de intervenções, seja intervenções do Estado, seja intervenções das igrejas, seja intervenções de ONGs. Ou seja, uma intervenção intelectual é fundamental em qualquer nível de organização dessas experiências associativas, cooperativas, rurais, agrícolas, necessita, de fato, de ter um apoio de algum tipo de designer, como diria Arthur Escobar, ele usa a palavra designer. São designers que estão tentando estruturar o design aí, o design tentando estruturar algumas formas de ação alternativa. Que eu acho que não há outro caminho que não seja considerar as institucionalidades, que são os agentes que estão produzindo essas institucionalidades e criando as condições para, digamos assim, proliferar a incubação de práticas solidárias e horizontais entre os indivíduos. Isso você tem que criar uma espécie de incubadora, o pessoal da economia solidária usa incubadora para dádiva também, né, Gel? Incubadoras para você criar condições de germinar essas práticas solidárias. Mas, espontaneamente, elas estão muito, digamos assim, muito fragmentadas pelo sistema colonial, pelo dispositivo de colonização. Aí eu termino, mais uma vez, trazendo a questão da centralidade do trabalho solidário, ou do trabalho familiar coletivo, como elemento de reestruturação dessas incubadoras de dádiva. É muito difícil você, por exemplo, a solidariedade entre desempregados, a solidariedade entre pessoas famintas, a solidariedade entre pessoas sem habitação existe, mas existe sempre no embate com o Estado. Não é a partir de uma ação proativa do grupo se construída, porque falta o que eu chamaria central, que é o trabalho, que seja o trabalho criativo, que organiza essa solidariedade no plano da organização da vida material e de uma vida alternativa diferenciada para o grupo social. Então, eu penso que não há como trabalhar dádiva, né, nos nossos sistemas sociais pós-coloniais
sem trabalhar essa questão de produção de institucionalidade, definindo quem são os agentes, quais são os recursos, sob que condições a incubação de relações espontâneas aparece. Perfeito, Paulo. Por isso que eu acho que a dinâmica da economia solidária é uma dinâmica, para usar um termo, né, de reconstrução institucional, né, em grande medida. E um elemento que ajuda a entender, André, a indagação que você trouxe sobre essa espécie de miríade de experiências que constitui esse campo aparentemente multiforme, né, que é a economia solidária, são práticas muito variadas, inclusive, tem a ver precisamente com aquilo que na América Latina é uma questão histórica importante no debate sobre a economia solidária, contrastando, né, com a realidade europeia, que é a dimensão popular, né, da economia solidária. Daí a expressão muito comumente empregada no Brasil, por exemplo, para se referir a esse campo que a gente usa, que é o termo economia popular e solidária, porque você tem uma interface entre a chamada economia dos setores populares e as outras economias, né, ou a economia solidária. Você tem interfaces para a gente melhor entender e pensar essas redes de colaboração solidárias que existem no tecido do cotidiano da vida de muitas famílias e comunidades e que se encontra, como disse Paulo muito bem, pulverizadas, fragmentadas e fragilizadas, ao passo em que elas constituem uma potência, vamos chamar assim, né, na medida em que você consiga fortalecer mecanismos de institucionalização dessas práticas. Em grande medida, o movimento da economia solidária, em parte, ele caminha muito nesse sentido, né, a partir de determinados grupos informais, né, de iniciativas locais e comunitárias, você ir fortalecendo esses tecidos de relações. A gente até andou refletindo a nível do conceito mesmo, né, sugerindo que o conceito de economia popular, ele absorve uma dimensão de solidariedade importante, mas são iniciativas muito fragmentadas, né, que por isso mesmo se fragilizam, etc. E que é diferente do conceito de economia informal, dado o seu caráter de iniciativa muito microindividual, né? A economia informal um pouco como um simulacro, né, das relações de mercado, etc. Enfim, a economia popular seria uma dimensão mais abrangente, né? Mas agora, tudo isso para dizer que você tem essa faixa imensa, né, de uma economia popular e solidária, e você tem em seguida as demais iniciativas de economia solidária que se estruturaram bastante. Você tem um tipo de cooperativismo popular, por exemplo, na economia solidária hoje, que é muito robusto em algumas regiões do Brasil, inclusive com redes extremamente potentes. Estou pensando aqui na Unisol, na Unicopas, enfim, várias redes, né, que são muito pujantes e que guardam um vínculo histórico também com movimento sindical, etc. Ou seja, você tem diferentes versões, né, da economia solidária à brasileira, né, que é possível ser pensada a partir desse espectro que vai de uma economia dos setores populares até essas formas mais inovadoras hoje, né, de organizar iniciativas solidárias, enfim. Diga lá, André, quer trazer mais alguma questão? Não, estou satisfeitíssimo. Bom, então eu queria voltar com a palavra para vocês, caso vocês tenham algumas considerações finais, coisas que vocês queiram colocar, enfim, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, fiquem à vontade. Não, eu queria fazer uma reflexão que essa discussão que nós estamos fazendo de construção de experiências de solidariedade na base do sistema social, necessariamente não aponta para questões democráticas, velho. É importante, aí tem uma agenda de discussão muito forte, por exemplo. Quando a gente está falando desses pequenos produtores rurais, que eu estava falando dos gaúchos, das famílias gaúchas, que migraram para o Centro-Oeste, para a Rondônia, para a Amapá, tudo bolsonarista em grande parte, entendeu? São pessoas conectadas com a questão da luta democrática. Então, assim, tem que tentar entender que a construção da luta democrática não pode estar atrelada diretamente ao surgimento de ações solidárias no plano de vida das relações primárias, das esferas primárias. As pessoas podem ter práticas associativas, de vizinhança, de dádiva, etc., e não ser necessariamente voltado dentro da construção de um campo democrático, de democratização da vida cotidiana. Eu penso que aí tem a construção de uma sensibilidade coletiva que se agrega através da experiência da esfera pública,
da vivência pública do bem comum. A vivência do bem comum, penso que sensibiliza as pessoas a ampliar essas esferas de solidariedade primárias e domésticas para um plano mais político, mais amplo. Né? Então, tem aí, além da questão da institucionalidade, no sentido de criar as condições de incubação de práticas associativas, tem um segundo desafio, como essas práticas associativas primárias, elas podem ser impulsionadas para se transformar em práticas políticas que valorizem a democracia. Penso que grande parte da dificuldade do Lula foi isso. Você se lembra a questão do Bolsa Família? Foi isso, porque se estimulou muito política de Bolsa Família, e etc, etc. E Lula achava que a virada, a classe popular se tornando nova classe média, porque está consumindo mais geladeira, fogão, iogurte e a famosa picanha. Então, haveria uma experiência de associacionista, digamos, em emergência, a partir do apoio do Estado a um consumo coletivo mais amplo, e tudo foi ilusório. Não é? Bastou vir 2013, vir as mudanças institucionais, e as pessoas não queriam mais 1 quilo de picanha, então querem 3 quilos de picanha. Senão ia voltar em Bolsonaro e não voltar mais em Lula. Está entendendo? Então, além da institucionalização de condições materiais de sobrevivência, gerando sistemas associativos primários, familiares e vizinhança, isso se transforma em práticas políticas voltadas para a construção democrática. Eu diria que hoje é o desafio do Lula e do governo petista para não fazer o que aconteceu antes, alguns anos atrás. Paulo, inteiramente de acordo, e a minha última reflexão vai exatamente nessa direção, ou seja, um dos elementos mais centrais e desafiadores que temos hoje, quando discutimos o tema das outras economias, que nos leva a pensar o problema, né? Lembra, André, que a gente discutiu muito no texto da separação da economia em relação à sociedade, e todo o problema de uma economia que garanta também proteção social, né? De uma economia que caminhe na direção de satisfazer necessidades sociais, mas, antes de tudo, não simplesmente um problema de divórcio entre economia e sociedade, mas um problema de divórcio entre economia e democracia. E é curioso, porque, em tempos de hoje, conseguimos reunir amplas forças sociais em torno do tema da defesa da democracia, né? E da defesa do Estado Democrático de Direito, etc. Mas vocês já notaram uma certa incapacidade de pensar a democracia para além de alguns ambientes institucionais? Por exemplo, não é comum se imaginar que a democracia possa estar presente no dia a dia da formação da economia que nos governa, a começar pela simples ideia segundo a qual a empresa, que é considerada a grande instituição representativa, né, da economia, entre aspas, moderna, a empresa não é democrática por excelência. E o interessante é que essa frase que eu estou dizendo foi dita nos anos 80 por um empresário de São Paulo, chamado Ricardo Semler, que escreveu um livro que na época se chamava Virando a Própria Mesa, porque ele simplesmente quis introduzir métodos de gestão um pouco diferentes para a sua empresa, etc, etc. Enfim, veja, democracia não é bem-vinda do ponto de vista do princípio da empresa. Logo, não é bem-vinda do ponto de vista de um princípio geral e universal da gestão que se tornou comum em tempos de hoje, né? Enfim, algo assim, não se faz gestão com democracia, acredita-se, né? A grande maioria das pessoas que fazem parte do mundo da gestão. Então, o grande desafio da gente, quando reivindicamos a defesa da democracia em tempos de hoje, é pensar a prática democrática, um pouco à luz do que Paulo dizia, como uma cultura que possa participar do nosso cotidiano e estar presente nos mais diversos espaços de organização da vida em sociedade. Logo, ok, a democracia está nas instituições de Estado, nas associações de bairro, mas ela tem que estar no trabalho, portanto, na empresa, ela precisa estar na construção da economia no seu próprio cotidiano. Então, um pouco esse talvez seria o grande desafio e ensinamento que essa ideia das outras economias elas trazem em si, porque Paulo lembrou muito bem, não é simplesmente falarmos em uma solidariedade que iria animar uma outra forma e relação de trabalho, não é simplesmente isso, é preciso qualificar essa solidariedade que participa de outras economias, ela precisa ser uma solidariedade democrática,
É como na discussão de como uma economia ela traz benefícios para uma dada territorialidade. Ora, sem uma mediação democrática, não tem benefício territorial, tem benefício, como disse muito bem Paulo, para as famílias que enriquecem, para os grupos, mas não tem benefício para uma territorialidade. Por isso que economia solidária e outras economias participa de um movimento de democratização da economia, né? Enfim, é um pouco nessa direção. Como tornar uma economia mais democrática e como fazer participar a democracia no interior e no coração da própria gestão, né? De tudo que fazemos na vida, né? Então, assim, expandir mesmo o princípio da democracia. Mais uma vez, terminando aqui, para todos os espaços de organização da vida, né? Em sociedade, enfim. Excelente. A gente tem que desdobrar mais ainda essa conversa em vários outros episódios. Por exemplo, um só sobre outra gestão seria excelente da gente fazer, um só sobre moeda social, tem vários desdobramentos possíveis que a gente pode fazer. E o que faz com que esse tema de hoje seja muito caro para mim é que não é uma discussão somente teórica, é uma experimentação prática, né? A teoria de humanidades é uma experiência nesse sentido, né? E é uma anomalia efetiva, anomalia jurídica, anomalia prática, né? Então é muito interessante isso, porque a gente está realmente no período de transição em que, de certa forma, tanto o que Paulo faz, quanto o que Renato faz, quanto o que eu, numa nova geração, também busco fazer, é exatamente refletir sobre coisas que estão associadas às práticas que estamos experimentando no dia a dia no Ateliê de Humanidades, né? Então, por isso é muito caro, porque é uma autorreflexão sobre a praxis, né? É uma certa união entre teoria e praxis que se faz quando a gente está refletindo sobre isso. Por isso que eu sou apaixonado pelo tema e vamos desdobrando ao longo dos outros episódios também. Com certeza, com certeza. Eu queria agradecer muito, Renato, pela sua presença aqui, pela sua participação. Muitíssimo obrigado por ceder seu tempo. Queria agradecer também, como sempre, o Paulo pela presença, pela discussão. Bom, a gente vai encerrando por aqui nesse nosso episódio especial e com certeza teremos aqui o Renato de novo para conversar, né? Se ele aceitar o convite, se ele quiser voltar, ele é muito metido a besta, só acerta uma vez só. Tá certo, então, gente. A gente fica por aqui e até o próximo episódio do Conversa de Ateliê. Tchau, tchau.